O Corinthians não joga bem, mas consegue aí superar a equipe do Fortaleza com um gol contra e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais, continue no vídeo após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Vou comentar aí sobre esse jogo entre Corinthians e Fortaleza. Vamos ver aí o react do vídeo aí na sequência. Mas o Corinthians aí entrou com um time na mesma formação de sempre, num 4-3-3, com Cássio, o Rafael Ramos, João Vitor, Gil e o Lucas Piton. Mais à frente, Maicon, e à frente dele dois meias, né? Ditos pelo próprio Vitor Pereira na entrevista coletiva pós-jogo, Paulinho e Renato Augusto. Paulinho ele considera um meia ofensivo, né? E mais à frente o William, Júnior Moraes e Roger Guedes. Esse foi o time que entrou, né? Depois do react aí a gente comenta um pouco mais, mas o Corinthians entrou num 4-3-3 diferente, com dois meias, tentando povoar mais o meio de campo. A gente vai ver aí no react que não foi o que aconteceu, né? Começando o react aí. Começa aí o primeiro lance do Corinthians, né? Uma descida do Corinthians, onde o zagueiro escorrega, o Júnior Moraes também escorrega, acaba pegando muito bem aí na bola, mas né, na hora que ele escorregou, a bola acabou batendo no ombro e depois bateu na mão que estava no chão e o árbitro aí acabou anulando o gol, né? Foi um único, um dos poucos lances do Corinthians no primeiro tempo aí que deu susto para a equipe do Fortaleza. Depois o resto do jogo deu só Fortaleza. Aí, uma remate na entrada da área, para a grande defesa do Cássio. A saída de bola errada do Cássio, a equipe do Fortaleza roubou. O João Vitor, ao invés de chutar para fora, tentou proteger. E na sequência aí, o jogador do Fortaleza chutou para fora. Dá pra ver aí que ele poderia ter chutado a bola para longe, tentou proteger e acabou quase aí que o Corinthians tomou o gol aí na saída errada. Mais um ataque do Fortaleza aí, ao meio de campo totalmente com espaços. Esse foi o lance aí que também estava impedido, né? O Cássio aí acabou não conseguindo segurar a bola, né? Mas dava para ver que o meio de campo ficou perdido, né? Com o Paulinho e o Renato Augusto, com dois meias contra um Fortaleza que vinha no 3-5-2. Então era complicado, né? Jogar com um time que tinha muita gente no meio de campo com dois meias. E só deu Fortaleza, né? O Corinthians só teve aquela chance aos 7 minutos. Fortaleza mais um remate na entrada da área, Cássio fazendo a defesa. Bola de novo Fortaleza passando perto. Então o Fortaleza aí teve várias chances aí de sair à frente do placar, né? O Corinthians aí 36 minutos do primeiro tempo, aos 44 o Corinthians foi dar o segundo chute no gol, né? Foi muito pouco, o primeiro foi o gol impedido e o segundo chute de falta do Roger Guedes. Dois chutes no primeiro tempo a gol apenas. E já no segundo tempo aí já começou com o Fortaleza atacando, né? A bola passou perto e na sequência aí, ó, o escanteio batido curto. O João Vitor tentou subir para cabecear e isso acabou aí tirando a visão do zagueiro, que quando a bola passou, bateu nele e acabou entrando no gol, né? Ele até falou um que a bola bateu nele, mas para sorte do Corinthians, a bola bate nele e o goleiro não consegue tirar. O Gil ali vinha tentando chutar, mas a bola já tinha entrado nas redes. Na sequência, o escanteio, cabeçada do Gil e a defesa aí do goleiro da equipe do Fortaleza, que também jogou bem, né? As oportunidades que o Corinthians teve, ele participou muito bem. Aí o Corinthians, mais um ataque do Fortaleza, o último do jogo, e o João Vitor acabou tirando para trás. Bom, esse aí foi o react, né? A gente viu aí que o Fortaleza dominou a equipe do Corinthians, sem oportunidades aí o Corinthians criar muito, mas, né, fazer o que, né? O futebol se joga com um resultado muitas vezes. E o Corinthians acabou vencendo com esse gol contra. Das 3 oportunidades que chutou no gol, né? Muito pouco, né? Chutou 3 bolas que foram na direção do gol. Então isso é muito pouco para a equipe do tamanho do Corinthians. Cabeçada do Gil, o chute de falta do Roger Guedes e agora fugiu e o gol, né?
Mas o gol não foi nem chute do Corinthians, eu não lembro agora qual que foi o outro, sem ser o lance do impedimento. Mas 3 chances que o Corinthians conseguiu chutar no gol, contra 5 do Fortaleza, né? As do Fortaleza foram bem mais perigosas. O Cássio trabalhou muito mais do que o goleiro da equipe do Fortaleza. Ele só trabalhou naquele lance do escanteio, né? E na falta do Roger Guedes. E é muito pouco, né? Para uma equipe aí que vem se reformulando. O Vitor Pereira ainda comentou bastante, né? Que não dá para você jogar com o mesmo time todos os jogos de quarta, domingo. E querer que ele entregue um ótimo resultado, né? Essa partida foi muito disso, ele tentou mudar novamente o esquema para um esquema com 2 meias, acabou não funcionando, né? Os números mostram aí que o Corinthians não conseguiu criar, mas, né, no segundo tempo ele veio com mexidas, né? No primeiro tempo ele acabou perdendo o Paulinho do meio para o final aí, que acabou tendo um entorse no joelho, vai ficar parado aí por mais ou menos uns 6 meses, né? E colocou o Duqueiroz, onde o Corinthians sofreu menos, né, do que vinha sofrendo, já que tinha 2 volantes de marcação com o Renato Augusto, só que o Renato Augusto não conseguia criar e o Willian era a única válvula de escape e não estava sendo o suficiente, né? O Roger Guedes não conseguia entregar do outro lado e o Júnior Moraes ali sozinho, isolado lá na frente praticamente, né? Não teve muitas oportunidades, além daquela que ele acabou chutando, mas a bola bateu na mão dele. Então, com isso, o técnico Vitor Pereira, vendo que o Corinthians perdeu esse espaço no meio de campo, não tinha domínio, ele fez uma mexida meio que ousada, totalmente diferente, né, do que ele vinha utilizando, né, onde ele colocou um zagueiro, né, no lugar do meia, ou seja, ele colocou o Raul Gustavo no lugar do Renato Augusto, ou seja, ele perdeu os 2 meias, né, para a partida, colocou o Raul Gustavo no lugar do Renato Augusto, e, se não me engano, colocou o Jô no lugar do Júnior Moraes, já para o segundo tempo. Então, com isso aí, o Corinthians tinha mexido para ir para cima, né? O Corinthians tinha montado o time para segurar, né, a marcação. Na verdade, ele só tirou o Renato Augusto. Estou confirmando aqui, só tirou o Renato Augusto e colocou o Raul Gustavo. Ou seja, ele fez 2 mexidas aí nos primeiros 45 minutos, quando entrou o Duqueiroz no lugar do Paulinho machucado, tirando um meia. Depois, da volta para o segundo tempo, ele tirou o Renato Augusto e colocou o Raul Gustavo. Com isso, ele tinha 3 zagueiros, Gil, o João Vitor e o Raul Gustavo. Os 2 laterais, o Rafael Ramos e o Lucas Piton. Mais à frente, ele tinha uma linha de 2 volantes, ou seja, ele tinha 5 jogadores de marcação, ou seja, Duqueiroz, Michael e os 3 zagueiros, e ele poderia dar liberdade para os 2 laterais avançarem e darem combate no meio de campo, assim como os 2 volantes e os zagueiros ali ficavam na sobra. E foi muito do que aconteceu e o Corinthians sofreu menos no segundo tempo com essa mexida. Por quê? Porque o Corinthians ele basicamente espelhou a equipe do Fortaleza, diferentemente do que vinha acontecendo no primeiro tempo. O Corinthians tinha mais gente no meio de campo e com isso os 2 volantes do Corinthians conseguiram ali ajudar a suprir essa falta de criação, né, o Maicon e o Duqueiroz, e o Corinthians tinha mais espaço. Com isso o Corinthians aí acabou substituindo mais à frente, tirando o Roger Guedes e o Júnior Moraes, colocando o Mantuan e o Jô, né, o Mantuan para dar mais mobilidade. E então o Corinthians tinha o Willian e o Mantuan abertos, mantendo os 3 à frente, e o Jô mais à frente, tentando aí segurar no ataque, receber essa bola em profundidade, cruzamentos ali para ele cabecear. O Corinthians criou muito pouco, né, essa é a verdade, mas o gol contra foi o suficiente. Já para o final da partida, o técnico só para o Willian ser aplaudido pela sua partida, onde ele foi eleito o craque do jogo, né? Entrou o Mosquito aí. E o Corinthians entregou um futebol razoável no segundo tempo, mas muito pouco no primeiro tempo. Então isso mostra aí que, dependendo da partida, o Vitor Pereira vai ter que mudar muito essa equipe, né? E contra o Fortaleza foi isso. Fortaleza joga com um esquema diferente de todos os outros times que o Corinthians vinha enfrentando. Ou seja, jogou no 3-5-2,
O Corinthians aí, para conseguir brecar os espaços que tinha, teve que jogar na mesma formação, praticamente, mas o Corinthians jogou no 4-3-3, ou no 3-4-3, né, com 3 zagueiros, 4 no meio, que eram os 2 volantes e os laterais, que estavam mais à frente, e os 3 atacantes, né, com o William vindo para pegar essa bola de trás, também com o Mantuan, que também tem essa característica de vir de trás e ajudar na armação da jogada. A diferença é que daí você tinha um jogo que você pouco aproveitou no segundo tempo, né? É mais nas bolas paradas que deu mais perigo, mas fora isso, o jogo acabou não sendo muito utilizado, porque você vem com 2 jogadores de velocidade de trás no meio de campo, você tem os laterais para apoiar, mas você tem um outro time que também tem qualidade. Então ficou meio naquela guerra no meio de campo. O Corinthians ganhou muitas dessas bolas aí no segundo tempo, tanto que aumentou a posse de bola. Mas em criação mesmo de gols foi muito pouco, foi mais nas bolas paradas mesmo que acabou saindo o gol, né? E os próximos jogos aí do Corinthians, né? O Corinthians aí vai receber o Bragantino, o Deportivo Cali, né? O jogo de volta. O Corinthians já viajou para lá. O jogo vai ser amanhã, às 9 horas, né? Ou seja, dia 4 de maio, às 9 horas. Não sei se vai passar na televisão, né? Pode ser que passe no SBT, mas não é certeza. Senão, provavelmente só pela TV paga ou pelo site da Conmebol. Depois o Corinthians pega o Bragantino no domingo, no dia 8, às 6 da tarde, ou seja, um pouquinho mais tarde aí do que foi esse jogo contra o Fortaleza. Na quarta-feira seguinte tem o jogo aí de volta da Copa do Brasil. Então, provavelmente o Corinthians vai tentar jogar com um time mais próximo do principal nessa quarta. No domingo, provavelmente entrará com um time reserva ou alternativo. E depois, contra a Portuguesa, o Corinthians deve iniciar novamente com um time mais próximo do que jogou hoje. Eu acho que basicamente o Corinthians vai acabar montando um time assim, né? Na quarta-feira joga um time, no domingo joga outro. Quarta-feira vem sendo os jogos mais importantes, como vocês estão vendo aí. Tem a Portuguesa do Rio de Janeiro, que é a volta da Copa do Brasil, que rende um bom dinheiro para o Corinthians. Então o Corinthians passando de fase contra esses times de menor expressão, onde tem um desgaste menor, pode ser muito vantajoso, né? Principalmente para o Corinthians angariar aí um fundo bacana. E quando o brasileiro ir pontuando, como vem conseguindo. Agora vai enfrentar o Bragantino no domingo. No sábado seguinte, depois do jogo da Portuguesa, enfrenta o Internacional, né? E aí depois pega o Boca Juniors na volta lá, Bombonera. Depois tem o Clássico contra o São Paulo. E depois o jogo decisivo no grupo, dependendo de como tiver as pontuações. O Corinthians ainda vai ter que jogar a sério contra o All Reds com um time considerado principal para poder pontuar e conseguir passar aí com uma classificação muito boa. Então, na minha opinião, o Corinthians deveria priorizar uma das competições. Eu creio que o Vitor Pereira pensa muito em jogos mais equilibrados, entrar com um time alternativo, como vem utilizando no Brasileiro, que é uma competição de jogos equilibrados, onde você vai montar uma equipe que vai trabalhar ali em cima do adversário, você vai pontuando ao longo da competição, para chegar lá no final você dar aquele sprint e tentar pontuar, conseguir os pontos que faltam para ser campeão ou não. Já nesses campeonatos de tiro curto, onde o Corinthians está pontuando agora, na fase de grupos da Libertadores, mas depois tem o mata-mata. Então você tem o mata-mata da Libertadores, você já tem o mata-mata da Copa do Brasil. Então são competições mais curtas, onde o Corinthians precisa ter o seu melhor desempenho, né, para poder entregar o melhor dentro de campo. Então eu acho aí que ele provavelmente priorizará essas competições de tiro curto agora, e o brasileiro ficará aí mais para um time alternativo. Se precisar, ele coloca um ou outro jogador para poder dar uma liga, tentar somar pontos, mas eu creio que ele priorizará esses jogos de tiro curto. O Corinthians, que com o resultado aí mantém a liderança do Campeonato Brasileiro, não está à frente de clubes que estão invictos na competição, mas o Corinthians
tem uma sequência melhor de pontuação, né? Que em 4 jogos o Corinthians ganhou 3 partidas, então mantém 9 pontos, enquanto que times como o Bragantino e o Atlético Mineiro, que não perderam ainda na competição, somaram 2 vitórias e 2 empates. Então o Corinthians aí mesmo não vindo tão bem, vindo aí em reformulação com o técnico Vitor Pereira, mostra que você somar um ponto, aproveitar aí esses jogos em casa com a torcida empurrando tudo e conseguir somar pontos ajuda muito, né? Isso vale tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para a Libertadores, onde o Corinthians também é líder da Libertadores. E mesmo em jogos onde o Corinthians foi pro abafa, tentar ali de qualquer jeito fazer um gol em bolas paradas, lances rápidos, acabou saindo gol contra lá contra o Cali, que ajudou aí nessa pontuação. E contra o Fortaleza foi a mesma coisa. O Corinthians não conseguiu criar, mas no abafa, cruzando a bola, em escanteios, chegando na linha de fundo, tentando cruzar a bola. Isso resulta aí numa afobação, muitas vezes, da marcação e acaba correndo de sair o gol contra. Então, tá aí a tabela para vocês acompanharem aí. O Fortaleza ainda não pontuou na competição, então mostra aí que o Corinthians enfrentou um adversário que não vem bem na competição e conseguiu aí somar um ponto, um time que é muito bem montado, vem aí com um trabalho a longo prazo, né, com o técnico Vojvoda, e não tem como o Corinthians basicamente descreditar aí esses 3 pontos, né? Foi contra um time bem montado, mas também tem outras competições assim como o Corinthians, e no brasileiro não vem tão bem. Já o Corinthians, que não está bem montado, está sendo reestruturado do zero, né? O Vitor Pereira vem tentando achar a melhor formação possível para uma partida específica ou outra. Muito daquilo que o São Paulo ele fez no Santos há 2 anos atrás, se eu não estiver errado, ou 3. Então vai ser um time baseado no adversário, um time para cada jogo. Não discordo muito disso, tem muitos que discordam, mas eu acho que o melhor é você ter um time bem montado e que consiga entregar o que aquela partida pede, do que você ter vários jogadores que não vão entregar o que você espera e você acaba basicamente não tendo um bom jogo, né? E aí, o que você achou aí dos comentários? Deixa aí o seu comentário aí da partida, o que você achou do jogo, o que você achou aí do React. Se você puder aí ajudar o canal, se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho que ajuda muito e compartilhe aí com novas pessoas. Não esqueça aí, deixa aí os seus comentários que ajuda muito. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.